vamos lá. Para pergunta para vocês. Posso fazer as considerações como você falou, né? 5 minutos. 5 minutos, não é isso? Então, beleza. Primeiro, vocês só me provaram um ponto. Feminismo é tudo igual? Vocês acabaram de dizer que não. Você falou que não sabe qual feminismo que eu defendo. Pois é. O feminismo que eu ataco é aquele que eu vejo na internet, mulheres dizendo que homem não presta, que homem é lixo, que todo homem é um estuprador em potencial. Eu sei que você já ouviu essas coisas. Ou seja, tudo isso é abjeto. Ponto. Isso existe aos montes também na internet. Tá? Isso é também difundido nas redes sociais. Ponto. Então é uma coisa... Não tem o que dizer. Então toda feminista é igual? Não. Você falou assim, o movimento Red Pill para propagar ódio. Claro, tem pessoas do movimento Red Pill que fazem isso. Sim. Mas, por exemplo, esse canal aqui, por exemplo, o Júnior, ele era Red Pill. Ele propagava ódio? Não. Não. Agora vocês querem colocar todo mundo na mesma caixinha? Porra, é foda, entendeu? Você vai acabar com tudo. Não dá. Você tem que saber exatamente o que você quer atacar. Só que aí, de novo, 2 pesos e 2 medidas nunca vão resolver. A lei vai ser equânime. Se um homem chega para uma mulher e fala, você é um lixo, ele está atacando ela, certo? E quando uma mulher fala para um homem, você é um lixo, ela vai ser punida igualmente? O que essa lei promove? Apenas uma diferenciação de classe, de gênero, o que é um absurdo. Somos todos iguais perante a lei. Isso aí já é inconstitucional em tese, cara. Mas, não sei como, no Brasil, tudo é possível. Agora, você falou algo interessante. Por que é inconstitucional? Porque todos somos iguais. Isonomia. Desculpa, eu só queria... Essa isonomia é necessária para a justiça. Outra coisa. Isso é importante. Outra coisa. Veja bem, olha como é coisa interessante. Vocês falaram assim, feminicídio cresce de ano a ano. Vocês já começaram o programa se eximindo do governo de esquerda que está em voga. Não. E é interessante, no governo Bolsonaro, a culpa do aumento do feminicídio era dele. Agora é do movimento Red Pill. Porque não é do Lula. Aliás, se essa lei for entrar em vigor, será que o nosso presidente vai ser preso? Porque ele tem dezenas de falas misóginas, segundo algumas mulheres. Segundo algumas mulheres. E eu acho interessante. Então, vamos lá. Sabe, eu acho que a coisa tá tudo muito mal elaborada. Vocês têm que se definir no debate. É para defender a lei? Então defendam a lei. Vocês não fizeram até agora. Não disseram o que é misoginia. Não definiram de uma forma tal que qualquer juiz possa julgar isso de maneira igual entre todos eles. Vocês não conseguiram dizer como são capazes de justificar o que passa no pensamento de um cara que tá falando alguma coisa, que pode ser uma piada, que pode ser sim uma opinião, que pode ser, por exemplo, um pensamento religioso dele, cultural. Ou seja, vamos acabar com o funk. Vamos acabar com o funk, com o sertanejo, porque o estereótipo da mulher tá ali, a objetificação da mulher no funk tá ali. Bora! Vamos então, se é pra ser rigoroso, bora! Só que também vamos punir as mulheres com pensamentos misândricos, ou não é necessário? Porque o homem não precisa ser defendido. Aí a pergunta que entra, o ser humano não merece ser defendido? Todos. Seres humanos. Eu acho que aqui mora a questão. Vocês estão usando uma lei de racismo para justificar a misoginia, o que já é uma outra aberração. E vamos falar sobre isso se quiserem. Mas eu quero que vocês respondam essa pergunta, por favor. Eu já falei sobre isso. Você consegue formular uma definição de misoginia que seja simultaneamente objetiva, universalmente aplicável e independente da interpretação individual, de modo que 2 pessoas diferentes, analisando o mesmo caso, cheguem necessariamente à mesma conclusão jurídica? Por favor. Se quiser completar, doutora, fique em paz. Prefere? Pode ir. Não, acho que essa pergunta é um espantalho. O que é racismo? O que é capacitismo? O que é gerontofobia? Você é a favor do Estatuto do Idoso? Felipe, Jamile, vocês são a favor do Estatuto do Idoso? Do ECA? Vocês são a favor? Não, na hora que eu tiver que responder, eu te respondo. São coisas criadas pela sociedade para proteger setores em vulnerabilidade. E ninguém, você, né, não questiona o que é a gerontofobia.
o que é a situação de penúria, vulnerabilidade que as crianças podem passar. E por que é que você precisa, logo, de um Estatuto da Criança e do Adolescente. Digo, setores da sociedade sofrem de maneiras distintas e, diante deste reconhecimento, é importante dar resposta específica para combater o que esses setores sofrem. E o projeto de lei da misoginia é um passo contraditório, completamente insuficiente, inacabado, mas é um passo que veio fruto da nossa luta, das mulheres protestando contra a situação do feminicídio. Frágeis, então? Não, acho que as mulheres são um setor oprimido da sociedade. E culturalmente elas são vistas como mais frágeis. Culturalmente elas são vistas como submissas. Culturalmente elas são inferiorizadas, secundarizadas. O problema não tem a ver com a sua mulher. O problema é que não é individual. E você gosta de debater sempre as coisas do ponto de vista individual. O problema não é a atitude individual do júnior, da sua mulher, seja de quem for. O problema é, existem ideologias, problemas sociais, que uma vez que são identificados, são respondidos politicamente, juridicamente, ideologicamente, etc, etc, etc. Estatuto do Idoso é uma resposta jurídica e política, num certo sentido, a um problema que existe na sociedade em relação ao setor em vulnerabilidade. Não estou dizendo com isso que idosos são inferiores. Estou dizendo que foi reconhecido que é um problema cultural. Logo foi dada uma resposta. Mesma coisa aqui em relação ao projeto de lei da misoginia. Veja, foi falado do Lula, tá? Não sei se você não ouviu, mas na nossa abertura aqui nós colocamos isso. E hoje, inclusive, as políticas do governo são completamente insuficientes, não só porque o Lula fala coisas machistas que não representam a luta das mulheres, não representam a luta da classe trabalhadora, mas porque ele submete o orçamento do combate à violência à mulher ao arcabouço fiscal, o que significa que ele submete a defesa da nossa vida aos interesses em primeiro plano dos capitalistas, dos empresários, dos banqueiros, etc. Agora, debatamos. Existe ou não uma corrente de pensamento red pill, de extrema-direita, inflada por esse ódio, por essa violência dos últimos anos? Existe ou não? E o que fazemos diante disso? Projeto de lei é uma resposta nesse sentido. Tem que aprofundar, tem que ir além. Tem que ter uma resposta mais contundente das ruas contra o sistema e em relação a coisas concretas. Mas é uma resposta. Vocês não trazem resposta nenhuma. Uma coisa muito importante também que o Felipe colocou, Felipe, acho que você não é da área do direito, né? Não. Mas acho que é muito válida essa sua pergunta, né? De pra quem, o que significa misoginia, como que a gente vai colocar isso, deixar isso bem definido, né? Esperando responder. Na verdade, Felipe, pra quem faz faculdade de direito sabe disso muito bem. No direito tudo depende. No direito, nada é objetivo. E sabe por quê? Pela própria maneira como o direito funciona. Porque o direito vira pra mim, pra você, pra todo mundo e diz: todo mundo é livre, todo mundo é igual, todo mundo é sujeito de direito. Mas na prática a gente sabe o tamanho da desigualdade no nosso país, o quanto que as nossas desigualdades também alteram a nossa opinião, a nossa vivência. Tem a ver com as opiniões que a gente tem. E por que eu tô falando de tudo isso? Porque não existe no Brasil nenhuma lei que seja objetiva dessa maneira. Vou te dar um exemplo. Recentemente, o Tribunal de Justiça lá de Minas Gerais, vocês devem ter acompanhado isso, que é um grande absurdo. Um desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais absolveu um homem que tinha estuprado uma menina de 12 anos. Ninguém, especialmente quem é pobre, especialmente homens pobres, ninguém confia no judiciário, Felipe. Ninguém. Ninguém que é pobre, ninguém que é um homem, ninguém que é uma mulher que depende do seu trabalho confia no judiciário. Porque o judiciário tem viés. O salário dos desembargadores é altíssimo. Por que eu tô falando tudo isso? Porque a lei da misoginia sofre os mesmos problemas que todo o direito. E o que a gente tá falando aqui é que essa lei não vai resolver os nossos problemas. Ela tem uma coisa importantíssima que é um ponto simbólico, de dizer para a população que a misoginia é um problema. E aí você falou assim, por exemplo, o Lula vai ser preso com essa lei? Não, porque eu vou reafirmar aqui. Só ler lá o projeto de lei. O projeto de lei não criminaliza a opinião misógina. Ele criminaliza a exteriorização. Entendeu? Ele falou, né? Exatamente, eu falei aqui. Você pode pensar sua misoginia do jeito que você quiser. Ele seria preso. Mas quais que são as coisas? Vamos lá, quem é preso por racismo no Brasil? Você conhece alguém? Não existe isso. Calma aí. Não há prisão por racismo. Não há prisão por misoginia. Isso é impossível de acontecer. Ninguém é preso por racismo, ninguém vai ser preso por misoginia. Vocês precisam ler a lei. Vai, então. Pode passar? Pode. Vamos lá, gente. Isso aí. Vamos. O pessoal, só avisar vocês que já tá rolando a enquete sobre o primeiro tema, tá bom? Vocês podem continuar votando aí. Vamos lá, 5 minutos. Senhores, a lei, ela é muito clara. Olha só, parágrafo único. Esse daqui é o projeto da lei da misoginia.
Para fins desta lei, considera-se misoginia a conduta que exteriorize ódio ou aversão a mulheres. Vamos ver aqui o que significa aversão. Sentimento de rejeição, repulsa ou antipatia por algo ou alguém. Não gostar, evitar, sentir desconforto, rejeitar. Vejamos o que significa ódio. Demonstrar hostilidade a mulheres por serem mulheres. Incentivar a violência, a exclusão, a inferioridade. Tratar mulheres com um grupo que merece menos direitos ou dignidade. Preste atenção. Exemplos como este é o que vai acontecer. Não entra nessa ondinha não, porque é isso que vai acontecer. Um homem não contrata uma candidata por não atender ao perfil técnico. Ela pode alegar discriminação ou aversão e isso pode virar acusação. Um homem escolhe promover um funcionário homem porque teve melhor desempenho. A colega pode dizer que foi discriminada por ser mulher. E que isso vai sim... Ele pode responder um processo. Um homem discute com uma mulher por mensagem, fala de forma mais dura. Ela pode dizer que aquilo demonstra desprezo ou aversão e ele pode ser enquadrado na lei. Um homem recusa sair com a mulher ou não quer se envolver. Ela pode interpretar isso como desprezo ou aversão e isso pode virar problema jurídico. Acabou? Não, vamos lá. Um homem faz uma piada ou comentário que alguém considera ofensivo. Outra pessoa pode interpretar aquilo como aversão às mulheres e isso vira crime. Um homem discute com uma mulher no trânsito. Ela pode interpretar aquilo como ofensa baseado em gênero e isso pode ser tratado como crime. Um professor, você que é professor, cobra mais de uma aluna da nota baixa diante da situação que ela está apresentando reprova. Ela pode dizer que está sendo perseguida e isso pode virar uma acusação. Um jornalista faz uma crítica a comportamento feminino e isso daí também pode virar um processo criminal. Sabe qual é o problema disso daí? É que vira uma lei subjetiva. É o princípio da legalidade, vai contra o princípio da legalidade. Conceito vago. E outra coisa, direito penal não trabalha realmente com opinião. Mas o problema é o quê? Que nós estamos diante de um conceito subjetivo, amplo. Veja só o que vai acontecer. Opiniões como essa. Eu discordo de tal comportamento. Não concordo com essa pauta. Acho minha visão isso errado. Pode ser desagradável, mas isso é opinião. Mas sabe o que vai acontecer? Por isso ser genérico, isso ser amplo, vão querer sim entrar com um processo criminal contra essas pessoas. E sabe quem é que vai julgar? Quem é que vai definir o que é misoginia, o que é ódio, o que é aversão contra a mulher? É o juiz. Só que a nossa colega, que inclusive é mestranda da USP, senhores. Veja só o que a doutora Letícia falou. Judiciário não tem lado. Ninguém confia no judiciário. Judiciário tem viés. Judiciário perceba, tem lado, senhores, sim, perceba. Se nós estamos passando agora a responsabilidade para julgar o que é misoginia para um juiz, o juiz que vai dizer se aquilo é crime ou não, se a própria doutora, que é mestranda da USP, está dizendo que o judiciário tem viés, perceba, o nosso sistema já é pró-mulher. Qual é a tendência? E detalhe, você pode ser julgado tanto dentro de uma vara criminal comum, como também numa vara de violência em favor da mulher, de proteção à mulher. Perceba, qual é a chance de você ser condenado diante de uma situação como essa? Grande. E perceba, qualquer fala dura, qualquer crítica, qualquer ofensividade, isso pode ser considerado como um ódio sim, tá? Como ódio sim. Mas vamos lá, vocês não responderam a pergunta que eu fiz. Vamos deixar claro. Não respondeu. Você não trouxe como o juiz vai julgar isso de maneira universal. Eu disse que não tem como julgar universalmente. Se já não tem como, você está mostrando para mim que a aplicação dessa lei é injusta. Ela não tem como não ser possivelmente injusta. Como todas as leis do nosso país. Então é o seguinte, 2 errados nunca vão fazer um certo. Então? E ela já deixou bem claro, a lei não resolve esse problema. Então 2 errados nunca vão fazer um certo. Então você está falando o seguinte, ó, o sistema é uma merda, vamos ficar com essa merda que tá e vamos prejudicar as coisas usando a merda como é. Cara, é tão louco toda essa proposta que vocês estão falando, vocês mesmas não definem. Isso aí, é claro, isso aí, cara, por exemplo, vamos lá. Vocês vão acabar com a religião muçulmana no país? Propõe? Hamas pode jogar foguete, mas pode subjugar a mulher? O que a gente faz? Funk. Vocês não me responderam. Acabamos ou não acabamos com o funk? Não, eu perguntei. Bora. Objetifica ou não objetifica a mulher? Eu preciso entender. Pronto, Felipe. Se você gostou do vídeo, se inscreva.
Se você gostou do vídeo, se inscreva.